Bom dia, boa tarde, boa noite. Cá estamos novamente para uma análise de um especialista de nada, mais uma vez, de um jogo péssimo do São Paulo. Um péssimo jogo do São Paulo neste sábado, lá em Campinas, no Moisés Lucarelli, contra a grande histórica Ponte Preta. Que não representou coisas muito boas e colocou debaixo do tapete as vitórias até então tinham colocado debaixo do tapete, como que eu posso dizer, alguns erros e coisas que o técnico de São Paulo precisará mudar caso ele queira ter uma boa temporada. O São Paulo, ele... Primeiro que a Ponte Preta, ela tem uma trinca de defesa que até o jogo contra o São Paulo representava uma péssima trinca de defesa. A Ponte Preta tinha sofrido alguns gols escandalosos até então, mas funcionou perfeitamente contra o São Paulo. E por quê? É assim. Primeiro, nenhum dos dois gols, na minha humilde visão, foram culpa do Rafael. Um chute no ângulo, tá? Muito complicado fazer, a bola passa muito rápido, muito forte o chute. E um quase em cima dele, passou embaixo das pernas, mas estava em cima dele. Chute muito forte e muito em cima dele. Acho que não é esse o problema. Arboleda, como sempre, numa boa média. Diego Costa, mais ou menos, porque os gols, se nós pensarmos, não foram culpa desses dois, né? Então a defesa com Moreira e o Wellington, ok, nota 5. Esses quatro. Uma questão, eu não acho que a questão de São Paulo seja questão de defesa, tá? O Ferrarese, ele precisa ganhar ritmo de jogo. Porque o Diego Costa, é bom você ter um zagueiro pela esquerda canhoto. Então o Diego Costa, ele é um bom zagueiro, tem os seus vai e vens, mas o Ferrarese precisa ser titular de São Paulo, né? Precisa ajustar isso. E o São Paulo precisa contratar um lateral esquerdo que dê qualidade. O Moreira é um bom jogador. Então tem Moreira, Rafinha e o Igor Vinícius. Para a direita não precisa, mas para a esquerda precisa de um lateral para gerar uma sombra para o Wellington, né? E o Wellington precisa aprender a correr, porque ele corre. Ele corre e sempre decorre a não dar profundidade para o time. Ok. E isso é o que o São Paulo tem. O Moreira é um bom lateral, o Arboleda, Diego Costa, que eu acho que o Ferrarese precisa ganhar mais ritmo de jogo, que ele precisa ser titular, e o Wellington que precisa de uma contratação, mas ok, essa trinca ok. Agora vamos para as questões. O São Paulo hoje, ele ainda é um São Paulo à la Dorival. É claro, se nós pegarmos um time que vem de um título de tanta relevância, e você mudar tudo, e de um técnico bom como Dorival Júnior, não tem problema. A organização defensiva, tudo isso não se perde, né? Não se perde, vai passando de trabalho para trabalho. Mas tem alguns problemas que o São Paulo tem. Por exemplo, o São Paulo Dorival, você tinha o Nestor abrindo pela esquerda e o Rato abrindo pela direita. E você tinha o Caio Paulista, que dava profundidade pela esquerda, certo? Ele dava profundidade pela esquerda. Tinham erros e erros, inclusive o gol que o Corinthians fez, o segundo, na Neoquímica Arena, foi um gol de falha de leitura do Caio Paulista. O segundo gol
o gol do Flamengo no Morumbi foi erro de leitura também do Caio Paulista. Então ele errava muito defensivamente, mas ele era um expoente no ataque São Paulino, ok? Hoje nós temos o Moreira, que dá profundidade na direita, mas não na necessidade que o São Paulo tem. Aí o Carpini me coloca Pablo Maia e Luiz Gustavo, e ele coloca o Galopo aberto pela esquerda e o Rato aberto pela direita, e o Luciano no meio. O time, quando você fala, por exemplo, o ataque ao portador, que é quando o adversário taca a bola e você agride o mais rápido possível para tomar essa bola, isso é um efeito Carpini também. Então isso é uma coisa boa do São Paulo que não funcionou nisso. Tem a questão do campo, tem a questão da ressaca do título, pode ser tudo isso. Mas não funcionou neste sábado, tá bom? Ok. O São Paulo, ele não consegue dar profundidade com esses jogadores. Ele não consegue dar profundidade com esses jogadores, porque o Rato vai pro meio, ele não tem muita velocidade, e o Galo vai pro meio, que ele não tem muita velocidade e profundidade. E o Luciano, este ano, não produz nada. Ele não produz nada. O Luciano, ele fica até o final do jogo. Mas, eu não sei por que ele fica até o final do jogo. Porque ele não produz nada. O Luciano não é um meio campo de criação. O meio campo de criação, ele precisa transicionar as jogadas rápido e no momento certo travar essas jogadas. Diminuir a velocidade do jogo. Ele é um termostato. O Luciano não é esse termostato. O Luciano não é. Ele trava o jogo na hora errada, ele acelera o jogo mal, ele erra as acelerações de jogo. E eu não entendo, pessoalmente eu não entendo a insistência no Luciano. Eu não entendo. Porque você tira o Galopo para pôr o Ferreirinha. O Ferreirinha não disse para que veio ao São Paulo ainda. Ele não disse para que veio ao São Paulo ainda. Além de você pôr o Galo pro meio, tira o Luciano e põe o Eric ele tem que jogar na direita? Não. No Ceará, o Eric jogava mais na esquerda do que na direita. Ele dá velocidade. Ele tem mostrado qualidade. Então, são algumas coisas que parece que tá travada na cabeça do Carpini ainda. Eu sei que é a primeira derrota, mas ele precisa se atentar a isso, ele precisa mudar, porque o time tá travado no ataque. O time não consegue ter fluidez ofensiva. E isso fica cada vez mais característico. E agora contra a grande Ponte Preta. O time não consegue ter essa fluidez ofensiva. E isso passa muito pelo meio-campo, que é o Luciano, que não consegue entregar. Ele não consegue entregar. Desculpa. Ele não consegue entregar. E outra, você coloca no lugar do Alisson o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo é de retenção e tá muito claro que o Luiz Gustavo ele vai ter que ir pra lateral, ele vai ter que virar zagueiro. Ele não foi bem no jogo e ele vai precisar virar zagueiro. Põe o Bobadilha. Põe o Bobadilha no lugar do Alisson. O Alisson tava suspenso esse jogo. Põe. Ou você pode até arriscar. Você põe o Bobadilha, que ele tem qualidade de passe. Ele pensa rápido o jogo, acelera o jogo. Põe ele no lugar do Luciano. Aí você pode até entrar com o Ferreira, você pode entrar com o Eric, que tá pedindo passagem. Entende? Então, tomar 2 gols, como foi tomado, o homem da sobra ali da Ponte Preta fez o gol. Né?
A gente pode pensar ali no Moreira, ali, pegar essa sobra e tal, ok? O segundo gol foi parecido, sozinho ali no meio da área. Mas isso precisa ser ajustado, evidente. Mas o ataque do São Paulo, ele vem demonstrando questões. E contra o Palmeiras, teve chances, mas... e o Palmeiras encaixa uma marcação muito forte. Mas essa dinâmica falta pro São Paulo com o Luciano. Com o Luciano e com 2 pontas que vão ir pro meio. Você tem que diversificar isso. Eu não sei se o Carpini, ele tem medo do Luciano. E eu prefiro acreditar que não seja isso. Porque você ter medo de um jogador é complicado como técnico, né? Do Luciano fazer bico. Mas ele vai fazer bico baseado em que o bico ele vai fazer? Baseado na ineficiência dele, né? Você vai prejudicar o time por conta da ineficiência. Luciano é um segundo atacante. E pasme, o São Paulo não tem segundo atacante. Então, são cenas para os próximos capítulos. Para o meio-campo, o Rames foi embora, mas tem o Lucas, que dá velocidade rápida. Ele é rápido, ele é agilidoso pro jogo, tem visão de jogo. E ele não erra passe, ele não erra jogada, o Lucas. Então tem que pôr ele no meio campo. E se pensar nessa ponta esquerda, eu tendo a gostar do Galopo, não como ponta esquerda, mas como meio campo, tá? E o Lucas ir para a esquerda, mas por enquanto eu acho que quando o Lucas voltar ele precisa ir pro meio, que o São Paulo precisa resolver isso. Porque o Caleri vai passar fome no ataque, caso isso continue. E é isso. Torcer pro Carpini ter coragem e entender que essas mudanças são necessárias e iniciar a colocar a cara do São Paulo como Carpini e não ser o São Paulo a lá Dorival para sempre. As coisas boas que o processo organizativo, o processo de transição de bola, um bom processo, o processo construtor, show! Coisas do Dorival. Mas esse ataque engessado do São Paulo não vai surtir efeito. E vão gerar danos, porque o São Paulo, ele faz gols em times fracos. Em times mais elaborados, num próprio Corinthians era pra ter feito mais, tudo bem que tirou a perna, o pé, mas tinha o Lucas no primeiro tempo, né? E o Luciano também foi muito mal e perdeu muitas oportunidades. Mas devemos olhar, pensar e entender como e analisar e cobrar, se necessário, como que o Carpini vai operar os próximos jogos do São Paulo. Porque ele não tem o Lucas, por enquanto, e não tem o Nestor, que é ele joga ali, mas traz o jogo pro bem. Opções ele tem. O Bobadilha, eu não vou classificá-lo como uma inevitabilidade. Eu não vou classificar o Bobadilha como uma inevitabilidade. Porque tem o Alisson. O Alisson vem dando conta do recado. E é um jogador dinâmico. Mas a saída do Luciano é uma inevitabilidade, porque ele não consegue ser um meio-campo tão efetivo. E é isso. Torceremos. Foi uma derrota feia, porque o time não produziu o quão necessário. E precisa analisar isso e melhorar, porque esse foi um dos desafios de menos escalão que o São Paulo vai ter no ano. E ele vem sendo, porque o Campeonato Paulista é assim. Mas
precisa mudar porque o time lá do Dorival vai ficar velho, o São Paulo vai ser cada vez mais estudado e o Thiago Carpini necessita implementar um pouco do rosto dele e não ter medo de tirar ninguém. Nós temos Ferreirinha, que não mostrou a que veio ainda, mas o Eric e vem mostrando a que veio ainda, e o Bobadilha também pode ser explorado tanto nesse meio campo quanto ali na ponta. Mas o São Paulo precisa de mais profundidade e acredito que opções para isso ele tem. E vamos nessa, vamos tricolor, tamo junto, é nóis.